Olá pessoal, eu sou Glauber Carvalho da Silva e eu faço parte de um grupo junto com a Jennifer Laislo Rodrigues Silva, a Lohane Guelph Dias e também a Verônica Bossa Paixão. O nosso grupo vai falar sobre o jogo da Moura, que é um jogo muito legal e também muito interessante para se jogar. Antes de falar especificamente do jogo, é importante se contextualizar para entender como que isso chegou no Brasil. Bom, o Brasil é um país com uma grande diversidade cultural, e isso só foi possível porque os portugueses, quando chegaram aqui, começaram a impor a sua própria cultura e também a praticar a escravidão nos indígenas. Depois dos indígenas foram escravizados os negros, que eram buscados lá na África, e essa escravidão dos negros durou mais de 350 anos. Para conseguir trazer os negros da África para o Brasil, era praticado o tráfico negreiro. Só que em 1807, lá na Inglaterra, o comércio de escravos foi proibido. E o Brasil ele continuou fazendo esse tráfico negreiro. Então, em 1845, a Inglaterra instituiu uma lei chamada Bill Aberdeen. Nessa lei, a Inglaterra passava a ter poder para conseguir socatear navios negreiros, que ainda existiam. Então, depois de socateado alguns navios negreiros do Brasil, o Brasil decidiu promulgar a Lei Eusébio de Queiroz em 1850, que proibiu o tráfico negreiro para o Brasil. Com a abolição do tráfico negreiro, a mão de obra escrava foi substituída pelos europeus, como por exemplo os italianos. Então os italianos começaram a emigrar para o Brasil, em aproximadamente 1870. Só que com isso também veio a sua cultura, ou seja, os jogos e brincadeiras originais do seu país, como por exemplo, o jogo da Moura. Uma curiosidade é que Moura significa morra. Isso é muito legal e você vai ver que essa prática do jogo também acaba adquirindo algum tipo de violência no país. Bom, esse jogo se originou lá na Itália, na região nordeste, em Veneto. E algumas pessoas dizem que o jogo pode ter sido idealizado por pastores de rebanhos para usufruir do seu tempo de lazer, mas também alguns dizem que se originou dentro de um presídio. Uma curiosidade é que durante o regime fascista, em 1931, com o governo do Mussolini, esse jogo ele foi proibido na Itália porque muitas pessoas acabavam violentando seus adversários. O objetivo do jogo é fazer com que os jogadores usem estratégia, coordenação motora e também muita rapidez para conseguir escolher quais dedos jogar e falar qual eles vão achar que é a soma. Bom, então vou explicar um pouquinho como se joga para você conseguir entender o que eu estava falando até agora. Vai ter duas pessoas jogando e elas vão ficar batendo a mão na mesa. E aí elas vão sortear simultaneamente em uma das suas mãos, apenas uma é usada, tá bom? Uma quantidade de dedos. Junto a isso, eles também falam qual eles acreditam que vai ser a soma dos dedos do seu adversário com os seus dedos. Entendeu? Então, se a pessoa acertar, então ela ganha um ponto, uma pontuação. Se os dois acertarem, nenhum ganha pontuação. Se os dois errarem, também nenhum ganha pontuação. E aí é decidido ali entre eles qual é o número de pontuação para ter um vencedor. Eu fiz uma demonstração aqui no GIF para você ver como que se joga. Então tem ali 2 jogadores selecionando simultaneamente uma quantidade de dedos em cada uma das suas mãos. E obviamente não está aparecendo para vocês, mas eles vão estar falando qual eles acreditam que é a soma dos dedos totais ali na hora. Quem acertar, ganha pontuação. Se os dois acertar, nenhum ganha. Se ninguém acertar, ninguém ganha também. Bom, foi isso. Grazie mille ragazzi, ou seja, muito obrigado pessoal. E aqui tem as nossas referências bibliográficas, as nossas imagens que foram usadas e também para pesquisa de conteúdo para passar para vocês.